Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos pedir a sua inspiração para que possamos interpretar esta questão 85 do Livro dos Espíritos, Mundo Normal e Primitivo, em que Allan Kardec pergunta aos Espíritos, uma pergunta muito interessante, muito boa, de se ser estudada para que nós venhamos a aumentar o nosso conhecimento a respeito, da doutrina que nos revela grandes coisas. Ele pergunta qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas. Aí Allan Kardec, com essa pergunta, os espíritos respondem: é o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Nós fazemos uma confusão, quando nós falamos mundo espírita e mundo corpóreo, porque nós achamos assim que o mundo espírita, é o mundo após a morte, após a morte do nosso corpo físico. Mas o interessante é que a vida não deixou de existir. Às vezes a gente deixou de ser corpóreo. Então, por isso que o mundo espírita é uma vida que se manifesta em uma dimensão diferente. E a gente nota, que quando o espírito retorna ao mundo espiritual, após a sua morte, após a morte do corpo físico, apesar das surpresas boas ou más que lhe caracteriza, o regresso, e este assemelha-se à volta de um exilado à sua pátria, de origem, ao mundo espírita, que preexiste, e sobrevive a tudo, é uma fase de reintegração do espírito a uma nova forma de vida, em outro plano vibratório. Olha que interessante, não deixou de ser matéria, porque ele está se reintegrando a uma nova forma de vida, em que o seu perispírito, que é o corpo perispiritual, é constituído de células, é uma constituição quase que idêntica ao nosso corpo físico, sendo que o nosso corpo físico é uma xerox do nosso corpo perispiritual, e que essas propriedades mais plásticas, elas são súteis, como o pensamento e a vontade muito mais ágeis, muito mais leves, porque o plano espiritual é a nossa pátria, poderemos assim dizer. Tanto é que a gente observando, o perispírito é integrado de células, e células vivas. Então quer dizer que o nosso corpo perispiritual é um corpo material, numa dimensão diferente. É um veículo físico, mas de uma manifestação diferente, numa vibração diferente, que é a pátria espiritual. Agora, nós observamos que se a gente for analisar na grande obra de Deus, na sua criação, existe o espírito e a matéria. E, acima de tudo, o nosso Pai Criador, Deus, que é o Pai e Criador de todas as coisas. Seria o quê? Uma trindade universal, em que o elemento material tem que se juntar ao fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, por assim dizer, que é grosseira, para que o espírito desencarnado, nem incorpóreo, possa exercer ação sobre ela. Isso, para que nós venhamos a reencarnar nesse plano material, em que a matéria se manifesta de sua forma mais grosseira, e para que essa ligação possa existir, então o nosso corpo perispiritual utiliza do fluido cósmico universal para fazer a ligação com a matéria, o nosso corpo físico. A gente nota que a gente às vezes quer exprimir
o que é o espírito, né? São seres imateriais, nós sabemos, e que a sua essência difere de tudo que conhecemos no universo. Mas os espíritos, muitas vezes a gente fala, são seres imateriais. O termo não seria muito, né, correto, porque nós notamos, né, que na questão 82 também do Livro dos Espíritos, ele responde que o termo correto seria dizer o espírito é um ser incorpóreo, seria mais exato, né? E que o espírito, ele é alguma coisa. Ele não é uma coisa simplesmente sem sentido, sem abstração. Não, ele tem na sua formação matéria. E os espíritos respondem: o espírito é a matéria quintessenciada, que não tem analogia para nós. Por quê? É uma coisa que escapa, né, ao nosso alcance, ao nosso sentido, porque na sua formação, os elementos materiais hoje existentes, eles estão sendo trabalhados, eles estão sendo aprimorados, né, às vezes ao longo dos milênios, e essa energia trabalhada é que os espíritos nos respondem. Foi uma energia quintessenciada, trabalhada ao longo dos milhões para a formação do espírito. Então quer dizer que espírito e matéria, a gente poderia dizer nessa trindade universal, elas são dependentes uma da outra. Porque se Deus é Pai e Criador, ele usa, né, do elemento mais primitivo, que seria a fase material, para que o espírito venha então a crescer, a surgir. Inclusive nós temos aí conceitos em que o espírito, né, eu acho que é de Leon Denis, que ele dorme, né, no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal e acorda no homem. Isso ele queria dizer que essas fases, matéria, vegetal, animal e hominal, são as fases de evolução dessa energia em formação do espírito. Então a gente nota, né, que tudo está interligado na obra de Deus. Não existe nada, né, que existe além de Deus. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, neles nós crescemos. Então quer dizer que essa fase material, ela surgiu, né, justamente nessa coagulação da energia. Porque se a gente for notar, a matéria é uma energia condensada. É como se água e gelo, né? O gelo seria a fase material, em que quando ele vai se derretendo, né, ele vai perdendo ali a sua compactação, ele vai se derretendo e transformando-se em água. Então quer dizer que água e gelo é feito do mesmo princípio, só que uma manifesta na forma sólida e a outra na forma líquida. E o espírito também, a matéria, né, seria aquele momento primitivo em que ela vai ser aprimorada, no dizer, né, dos espíritos, quintessenciada, para a evolução se concluir, né, no surgimento, na origem do espírito. Então dizemos, né, que os espíritos são imateriais porque pela sua ausência, difere de tudo que a gente conhece, né, com o nome de matéria. Mas é algo que escapa, né, às nossas percepções, ao nosso ouvido, ao nosso olfato, ao nosso paladar, ao nosso tato, porque a gente não tem sentidos, né, para compreender o espírito na sua integralidade. E às vezes nós somos verdadeiros cegos, né, quando nós tratamos dessa essência dos seres, né, espirituais. Então a gente não pode definir o espírito por falta de comparação, por falta de comparações, sempre, né, sempre um esforço de imaginação. E, inclusive, né, a gente nota que o espírito, depois, né, da sua morte, ele está no plano espiritual. E o que eles fazem, né? Às vezes, qual seria a incumbência dos espíritos, né,
depois da sua morte. Eles continuam no seu processo de melhorar-se pessoalmente, individualmente. Eles concorrem para a harmonia do universo. Eles executam a vontade de Deus, em que a vida espírita, né, ela seria uma ocupação contínua e nada tem de penosa, porque se a vida na Terra nós temos a fadiga imposta, né, pelo corpo físico, né, pela própria gravidade, pelas angústias e necessidades, né, de nosso aprimoramento, de nossa evolução, no mundo espiritual nós não teremos justamente essa necessidade, porque nós estamos em uma forma que a dimensão é mais leve, mais fluida. E a gente nota que essa evolução do espírito ele se dá nas fases, né, de revezamento, matéria, mundo espiritual. Então a gente reencarna num processo material físico, muitas vezes penoso, muitas vezes com a fadiga corporal, com as necessidades e angústias que a vida nos impõe para a nossa evolução. E quando nós desencarnamos, a gente vai manifestar numa forma mais etérea, mais evoluída, mas não deixa de ser material, porque o nosso perispírito, o corpo, né, perispiritual, ele é uma matéria diferenciada, né, da matéria do corpo físico, porque ela é mais etérea, mas não deixa de ser matéria. Por isso, esse plano, né, espiritual, né, essa dimensão do espírito, ela preexiste. Ela já existia antes da matéria, antes, né, do planeta na sua forma geológica. E vai continuar, né, existindo, né, após a desintegração da matéria. Por quê? Porque ela é um elemento muito mais etéreo, muito mais espiritual, que preexiste, né, tudo que a gente conhece, né, de matéria, muitas vezes vai continuar, né, existindo para a nossa evolução. E na fase mais evoluída, na doutrina espírita, a gente muitas vezes recebe isso como uma segunda morte. É quando o nosso perispírito se desintegra. Nós não temos mais necessidade do perispírito para a ligação com o corpo, porque muitas vezes nós não vamos mais reencarnar. E essa fase a gente se torna totalmente, né, espírito, sem esse elemento, né, perispiritual, que é o nosso corpo espiritual. E a gente manifesta, então, através de um foco de luz, que é uma energia muito mais, né, aprimorada, que é o nosso espírito, para nossa evolução. Então fica aí a nossa interpretação dessa questão do Livro dos Espíritos, que ela possa, né, fazer com que desperte a nossa curiosidade. Vamos ler, reler essa questão 85, né, para saber qual dos dois mundos é o mais importante, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, e ver, né, que isso é muito mais vasto, né, muito mais grandioso do que a gente imagina. Que Deus nos abençoe, que tenha todos uma boa noite, na paz de Jesus. Que assim seja.